Queridos, de volta, e nesse terceiro tópico da nossa riquíssima lição, se está sendo bênção, compartilhe com alguém, sobre o bom pastor. Aí temos 3 subtópicos aqui, na sequência Fábio Júnior e pastor Gideone vai estar aí distribuindo, lições importantíssimas, porque vai relacionar tudo isso que nós estamos vendo aqui nesse tópico a cada um daqueles que entendem e que precisam do cuidado de Deus sobre a sua vida dentro desses textos que nós estamos vendo, tá bom? Fábio Júnior com toda a liberdade e na sequência pastor Gideone. Fique aí conosco. Muito bem, meus irmãos, dando sequência aqui, tópico de número 3 e já caminhando para o final, falar sobre o bom pastor. Nós sabemos, nós que somos aqueles que são cristãos piedosos, sabem que o pastor por excelência do povo de Deus, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor das ovelhas e é o pastor por excelência que provou, enquanto bom pastor, o seu amor para com as ovelhas, entregando-se à morte por suas ovelhas. Ele morreu na cruz por suas ovelhas para juntar aquelas ovelhas que estavam dispersas. Então Jesus é o pastor, o bom pastor por excelência. Mas dentro da nossa lição aqui, no primeiro tópico, vamos falar sobre Jesus, o bom pastor, mas o primeiro tópico é a reação divina contra os maus pastores. Se Deus, e aí ele comparando pessoas a ovelhas, ele é o sumo pastor, e ele disse que os pastores precisam cuidar das ovelhas, Deus, o cuidado dele é mais que excelente pelas suas ovelhas. E então ele delega essas funções do cuidado, do pastoreio, para pessoas durante a história da humanidade. Foram os líderes políticos da época de Israel. Hoje, de certo modo, em certa medida, podemos falar em liderança política também, mas sobretudo homens levantados no seio da igreja para liderar o povo, conduzir o povo. Então ele tem esse cuidado. As ovelhas são dele. Quando ele terceiriza para homens o pastoreio, é como nós estamos dizendo, é uma terceirização. O homem não se torna o dono das ovelhas, mas ele só desenvolve uma função para Deus. E ele precisa fazer isso bem. Porque caso ele não faça isso de acordo com as orientações do sumo pastor, do dono das ovelhas, Deus ele não vai ficar inerte a essas situações. Ele vem para socorrer. Ele vem ao encontro de suas ovelhas para socorrê-las de uma eventual ingerência, de uma eventual falta de cuidado daqueles que foram constituídos para cuidar de suas ovelhas. Então, no versículo 10 ao 12 da nossa leitura bíblica em classe, é isso que nós vemos. Reitero, se você não tem a sua lição, procure um superintendente, ou se você não tem o hábito de ir na igreja, comece a ir na igreja, e você vai ter acesso ali ao superintendente e eles vão te entregar uma lição para você acompanhar. Então, na nossa lição, o nosso texto, a leitura bíblica diz, no versículo 10 e 12, justamente isso, que Deus iria visitar esses maus pastores. E teria pelo menos 2 consequências. A primeira consequência é que as ovelhas seriam tiradas deles. E a segunda é que eles não iriam também apacentar a si mesmos. E existe uma denúncia aqui em Ezequiel que os pastores que foram constituídos para apacentar as ovelhas, eles estavam apacentando a si mesmo. Então, no primeiro momento, as ovelhas seriam tiradas dele, o próprio Deus se constituiria como ovelha, e também constituiria homens, daria outros pastores para essa ovelha, e no segundo momento, primeiramente Deus apacentando essas ovelhas, e segundo os homens também, esses pastores, falsos pastores, não seriam mais apacentadores de si mesmos. Isso significa que o sossego deles acabariam. Então Deus, como um Deus zeloso por suas ovelhas, o sumo pastor, que tem esse cuidado por suas ovelhas, ele não deixará impune aqueles que, recebendo essa incumbência de pastorear, deixar de ter o zelo necessário e se aproveitar das ovelhas para interesses outros, interesses egoísticos, interesses particulares. Pastor cuida de ovelhas, e no caso dos homens que são constituídos como pastor, eles cuidam de ovelhas e tem um agravante, eles cuidam de ovelhas que não são deles, eles precisam
prestar contas. O pastor ele não pode ser causa, conforme nós vemos aqui desses versículos, ele não pode ser causa de dispersamento das ovelhas. Ele tem que ser causa de agregamento das ovelhas. Ele não pode fazer com que as ovelhas, por suas condutas, venham a se dispersar. E aí existe uma discussão aqui, nós vamos travar também um pouquinho mais adiante, mas é sobre o Senhor dizendo uma promessa de que iria agregar, tornar a trazer essas ovelhas que estariam dispersas. Isso aponta para eventos que seriam posteriores à vida do profeta Ezequiel, mas que nós vemos, de certa forma, em certa medida, se cumprir nos nossos dias. Deus fazendo uma promessa para Israel que eles seriam dispersos e estavam sendo dispersos, principalmente no que se chama a segunda diáspora, foi quando o povo de Israel foi espalhado por todo o mundo, mas nós vemos no século passado o Estado de Israel sendo restabelecido e os judeus, enquanto ovelhas do Senhor, retornando. A promessa do Senhor de que tornaria a congregar suas ovelhas se cumprindo na vida do povo de Israel. Maravilha, que lição maravilhosa, né? É um ponto mais interessante do que o outro, e toda ela, o conjunto dessas lições, são muito importantes para o nosso elevo e crescimento espiritual. Olha, no subponto 2, que vai falar sobre Jesus, o bom pastor, o sumo pastor. Jesus Cristo ele vai referir-se a ele nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 10 e o versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa era uma característica de um bom pastor, recomendado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus recomendando que um pastor ele deve comprometer-se pela sua ovelha. Um pastor ele deve se comprometer pela vida da sua ovelha, em proteger, em guiar, em orientar, tirar do mau caminho, tirar do abismo, tirar dos percursos que levam à destruição. Então o bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha. E no versículo 14, Jesus vai trazer uma outra característica do pastor e também vai trazer uma característica da ovelha. Eu sou o bom pastor, continua Jesus dizendo, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então a característica do pastor dá a sua vida pela ovelha e ele é conhecido da sua ovelha e conhece também o seu rebanho. Então é muito importante, é interessante que o pastor, e agora aplicando no sentido pessoal, no sentido humano, no tratamento das vidas de pessoas, é muito importante que o pastor seja atuante, que conheça a causa da sua ovelha e se comprometa em estar ali defendendo a sua ovelha. E aí nós temos Davi, que se comprometeu pela sua ovelha, defendeu de urso, de leão, colocou a sua vida em risco para defender a sua ovelha. E aplicando nos dias de hoje, por analogia, muitas vezes, quantas palavras os pastores têm dito, muitas vezes em defesa do rebanho do Senhor, e são perseguidos. São perseguidos muitas vezes por defender o seu rebanho, através da palavra de Deus. Aplicando genuinamente a palavra de Deus, tem colocado em risco a sua vida, tem colocado em risco a vida da sua família em proteção do rebanho do Senhor. Então o bom pastor, Jesus Cristo, ele é o exemplo de bom pastor, e Paulo disse, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, que é o nosso exemplo de bom pastor, que se compromete pela causa das ovelhas. Então esta é a atribuição, é uma das características do bom pastor, que deve guiar as suas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas, oferecendo segurança. Mas nós temos aí, na abertura, irmão Fábio, pastor Alexandre, do Salmo 23, que já foi ensinado pelo nosso pastor Maxwell, que o Salmo 23, ele tem ali as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, mas ele tem uma chave de abertura. Tem uma chave de abertura que o Senhor é o nosso pastor. Ele é antes Senhor. E ele é, antes de tudo, ele é o nosso Senhor.
e Ele também é o nosso pastor. Então nós temos que nos colocar na posição de servo e na posição de pastor, para nós podermos usufruir das bênçãos do pastor para as nossas vidas, da promessa de Deus para as nossas vidas. Temos a responsabilidade de pastor, mas também nós temos a responsabilidade de ovelha, para poder usufruir dos pastos verdejantes, de alimento, que é a palavra de Deus, de águas que refrigeram a nossa alma, que também é a palavra de Deus, é o conforto do Senhor para a nossa vida. Temos que nos colocar também na posição de servo e na posição de ovelha e ouvir a voz do nosso pastor. Que palavra maravilhosa, que lição maravilhosa para a sua vida, que lição maravilhosa para a minha vida também, que devemos crescer na graça e no conhecimento, que essas palavras fiquem guardadas no teu coração, posição de servo e posição de ovelha, para ser beneficiado pelo comprometimento do pastor, pelo comprometimento da palavra do Senhor para a sua vida. Queridos, estamos aqui partindo para a finalização desta lição e sobre o bom pastor. Não poderíamos finalizar da melhor maneira do que citando a característica do pastor cristão. O pastor cristão, e a palavra cristão vem de Cristo, seguidor de Cristo, aquele que foca e molda ou modela todas as suas ações naquilo que Cristo propõe ou naquilo que vemos nas ações que Cristo, enquanto peregrino na terra, cumprindo a sua missão, ele andou. Nós percebemos que Cristo, ele, em primeiro lugar, a principal obra, ele deu, se entregou, sacrificou-se pelo seu rebanho, né? Deu a sua vida, entregou a sua vida pelo seu rebanho. Percebemos aí, como o comentarista aqui coloca, que Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou um urso. Então não importa se o obstáculo está acima das suas limitações como ser humano, o pastor cristão, ele se sacrifica, ele vai em busca da centésima ovelha, como vemos na parábola ali do filho pródigo, né? Como a conhecemos, ele deixa as outras 99 e vai em busca da que se perdeu. Não importa se a matemática humana está dizendo que é mais lucrativo perder uma do que colocar em risco as 99, mesmo porque as 99, com certeza, dentro daquela analogia, alguém que tinha 100 ovelhas tinha condições de pagar cuidadores, auxiliares. Então o pastor próprio se lançou, vamos dizer assim, no deserto e foi em busca daquela que estava perdida e a trouxe sobre os seus ombros. Então o maior modelo para o pastoreio cristão está na pessoa de Cristo, né? Ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele a entrega de acordo com a vontade do Pai. Então ele sempre foi regido pela vontade do Pai. Ele chegou a declarar em um dos textos, lá em João capítulo 4, que a comida, a necessidade básica do ser humano, a comida dele era fazer cumprir a vontade do Pai, né? E dentro dessa vontade do Pai está aí aproximar, agregar, colocar pessoas dentro do aprisco. E Cristo, ele continua cuidando das suas ovelhas, mesmo não estando entre nós. Nós percebemos o cuidado dele com Pedro, com os apóstolos, em especial com Paulo, que tratou sobre o assunto em Efésios 4:11 a seguir, diz que Deus deu à igreja, e dentre os ministérios e personagens levantados para o trabalho do pastoreio cristão, ele deu essa função de pastor. E dentro dessa função de pastor, o pastor, ele vai conduzir o seu rebanho, o pastor cristão, dentro de um contexto social. Nós observamos aqui em nossa liderança em Rolim de Moura, sempre temos um cuidado dentro das instruções do ensinamento da palavra do Senhor. Nosso pastor Maxwell Kaiser dos Santos, ele orienta as suas ovelhas em diversas áreas e nas diversas atuações que eles atuam aqui na cidade,
dentro dos seus relacionamentos na faculdade, na família, né, como cidadão. Então as ovelhas, elas são direcionadas e cuidadas pelo Cristo vivo, através do pastoreio cristão dos pastores atuais, em todo e qualquer lugar em que elas conviverem. Então esta, com certeza, é a melhor maneira de nós encerrar essa lição dizendo: Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo de pastor cristão, tá bom? E neste momento eu espero que nós tenhamos aí contribuído para o teu entendimento de que Deus, como nosso pastor, através de pessoas, Ele tem levantado e Ele tem demonstrado o seu cuidado por você, tá bom? Fique debaixo do pastoreio do Senhor, através dos pastores que Ele tem levantado, e com certeza todas as etapas serão superadas em nome de Jesus. Vamos orar juntos neste momento? Ore comigo e conosco, e com certeza o nosso pastor está nos ouvindo. Querido Deus, eterno Senhor, Criador dos céus, da terra, e diante, Senhor, da Tua presença, nós entramos, Senhor, em conexão, conectando propósitos com este, Senhor, ou com esta, que está aí, Senhor, necessitado, vulnerável, como uma ovelha, Pai, que não tem como cuidar de si próprio, que qualquer coisa, Senhor, faz com que ela fique assustada e se disperse. Mas ainda bem, Senhor, que temos a Tua mão nos sustentando, nos segurando, e como declarou o Salmo 23, na fala do salmista, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E dentre aquelas características do Teu cuidado, Senhor, está em enxergar cada necessidade, em cada etapa, em cada período em que nós atravessamos, Pai. E a Tua palavra declara que o Senhor é o bom pastor que conhece cada um pelo seu próprio nome, e não se trata, Senhor, de vínculos, Senhor, muitas das vezes como os pastores infiéis, vínculos que, Senhor, só visam lucros, só visam, Senhor, maltratar, dispersar, sugar, Senhor, as energias e forças. O Senhor não é assim. E assim como o Senhor cuida da gente, para investindo na gente, para que a cada dia sejamos Teus, sejamos reprodutores daquilo que o Senhor, nos alimenta, assim, Senhor, o Senhor possa, Senhor, continuar ajudando a Tua igreja, ajudando os pastores cristãos neste tempo, e esses tempos inusitados que têm acontecido, que não dizer da pandemia, Pai, onde muitos pastores cristãos, Senhor, não souberam como lidar, e em vez, Senhor, de agregar no Teu aprisco, dispersaram as Tuas ovelhas, tendo um entendimento, Senhor, humano meramente, Senhor, do seu serviço e da função que exercitavam. Mas nós, Senhor, entendemos que a cada tempo, independente de qual seja, o Senhor é grande sobre a nossa vida, sobre as Tuas ovelhas, sobre o Teu povo. Apresentamos nas Tuas mãos o Brasil neste momento que estamos atravessando, que nós cumpramos com responsabilidade diante do Teu cuidado, do Teu pastoreio, das orientações que temos dos pastores cristãos, Senhor, regidos por Ti neste tempo, para lidar da melhor maneira possível e levar a preciosa semente, Senhor, glorificando o Teu nome. Senhor, eu oro e Te agradeço neste momento, em nome para a glória de Jesus. Amém! Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo abençoe a tua casa, a tua vida, que você sinta o cuidado, a segurança dentro do braço forte do teu pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.